Eu estou gravando esse último vídeo dessa sequência de 5 sobre o Natal de 2023 no dia 26 de dezembro. Um dia depois do 25, ele vai a público no dia 27, mas eu estou gravando um dia antes, né? E poderia tê-lo gravado nos dias anteriores, mas achei por bem deixar passar o 25, justamente para falar a respeito daquilo que acontece depois do 25, né? Provavelmente você vai escutar, enquanto eu estou gravando aqui, uma série de barulhos aqui do interior da minha casa. A diarista está limpando depois das festas, então você deve escutar barulho de louça, a casa sendo arrumada, aspirador de pó. Provavelmente você vai escutar cachorro latindo, carro, ambulância, porque a vida já voltou ao seu ritmo, né? Eu vivo numa cidade razoavelmente grande como Curitiba, e foi-se o tempo em que Curitiba ficava deserta nessa época do ano, né? A vida segue, o comércio já está aberto, tem vida acontecendo no ritmo do nosso dia a dia, que vai tornando esses momentos como o Natal, a Páscoa, né, feriados esquecidos no final das contas. E é justamente essa transição, quer dizer, necessária, né, onde se você viveu muito bem o Natal, se você soube contemplar o que há para contemplar de maneira espiritual, se você viveu espiritualmente esse tempo, você sabe que você não consegue viver nesse tempo o tempo todo. Existem momentos privilegiados na nossa vida, no nosso ano, em que em que a gente meio que para o tempo para que você possa viver nesse outro tempo. É o tempo da Páscoa, é o tempo do Natal, talvez grandes feriados permitam isso em alguma medida, onde você pode não dar atenção apenas aos afazeres do cotidiano, mas a alguma coisa que o transcende em alguma medida. Mas depois a gente volta para aquilo e a gente pode perder a lembrança, a memória, né? O que é que fica daquilo que a gente vive no Natal, né? Para a pessoa que simplesmente é um feriado a mais, um feriado esquecível, que você não vai lembrar mais 3, 4 dias, você não lembra mais nada, né? Só lembra de ter comido, de ressaca, brigado, alguma coisa assim, né? Provavelmente esse vídeo certamente não será assistido por pessoas assim. Esse vídeo será assistido por alguém que está procurando alguma coisa, que vê no Natal talvez não exatamente tudo o que o Natal é e pode ser, mas algo que, quem sabe? Sobre essa passagem, desse tempo mais rico espiritualmente, para aquele do dia a dia, onde é difícil a gente conseguir manter os olhos fixos na única coisa que importa, no menino, na manjedoura, tem um poema, um longo poema do Alden, um famoso poeta, contemporâneo nosso, porque ele não está falando de uma época muito distante da nossa. E no final desse longo poema, chama-se Oratório de Natal, né, o poema como um todo é For the Time Being. Eu acho que a tradução seria mais ou menos pelo momento. É como se ele estivesse, né, fazendo o Oratório de Natal em função da sua época, né? Não é bem uma inspiração porque eu estou fazendo aqui, até porque eu não tenho talento nenhum para poesia nesse sentido, mas essa coisa de pegar o momento, né, o 2023, e o que é que o Natal de sempre pode fazer esse 23 ser diferente, melhor do que os outros, para mim, pelo menos. É uma tentativa de tentar enxergar nesse tempo presente alguma coisa que nos transcende, que acontece em qualquer tempo. E o final desse poema do Alden se chama justamente, bem, isso é tudo. Acabou o Natal. E ele diz assim: bem, isso é tudo. Agora devemos desmontar a árvore, repor os adornos em suas caixas de papelão, alguns foram avariados, e carregá-los para o sótão. O azevinho e o visco devem ser retirados e queimados, e as crianças prepararem-se para a escola. Há sobras suficientes a guarnecer, aquecidas, pelo resto da semana. Não que tenhamos muito apetite, tendo bebido tanto, ficando acordados até tarde, tentado, sem êxito, amar todos os nossos familiares e, em geral, superestimado grosseiramente nossos poderes. Uma vez mais, como nos anos anteriores, contemplamos a verdadeira visão e não conseguimos mais que considerá-la uma agradável possibilidade. Mais uma vez mandamo-lo embora, rogando-lhe, porém, para seguir como seu desobediente servo, a promitente criança incapaz de sempre cumprir sua palavra. As festas do Natal já são memórias em desvanecimento, e logo a mente começa a estar vagamente consciente de uma desagradável lufada de apreensão, ao refletir sobre a Quaresma e a Sexta-feira Santa, as quais, agora, afinal, tão longe não distam. Mas, por enquanto, aqui estamos todos,
De volta à moderada cidade aristotélica da reparação e aos 815, época em que a geometria de Euclides e a mecânica de Newton dariam conta de nossa experiência. E da existência da mesa da cozinha, uma vez que a esfrego. Parece que houve contração durante as férias. As ruas são bem mais estreitas do que lembrávamos. Tínhamos esquecido de que o escritório era assim tão deprimente. Aos que viram um menino, por mais vago e incrédulo que seja, o tempo presente é, de certa forma, o mais difícil de todos. Pois as inocentes crianças que tão excitadamente sussurravam por trás da porta trancada, onde sabiam estar os presentes, cresceram quando ela se abriu. Agora, evocando o momento, podemos reprimir a alegria, mas a culpa subsiste nos consciente, recordando o estábulo onde, por uma vez em nossas vidas, tudo se converteu em um tu e coisa alguma era o outro. E ansiando pela sensação, embora a ignorar a causa, buscamos algo ao redor, não importa o que aconteça, para inibir nossa autorreflexão e um móvel óbvio para tal propósito. Seria um grande sofrimento. Assim, conhecendo o Filho, somos doravante tentados a suplicar ao Pai: conduze-nos à tentação e ao mal pelo nosso bem. Eles virão, tudo certo, não se aflijam. Porventura em uma forma que não aguardamos, e certamente com uma força mais espantosa do que a podemos imaginar. Nesse ínterim, há contas a pagar, máquinas que prosseguem em reparos, verbos irregulares a aprender, o tempo presente a redimir da insignificância. A manhã feliz chegou a termo, a noite da agonia ainda por vir. É o ápice do meio-dia, quando o espírito deve pôr em prática suas escalas de júbilo, mesmo sem uma audiência hostil, e a alma suportar um silêncio que não é nem a favor nem contra a sua fé, de que se fará a vontade de Deus, de que, malgrado seus rogos, Deus não enganará ninguém, nem mesmo de seu triunfo, o mundo. Esse poema a gente tem claramente, né, o tempo do Natal e o tempo, né, depois que a gente volta para esse presente, que é o tempo da insignificância, né? Ele tem um verbo muito, não chega a ser um verso completo, né, onde ele fala do tempo presente a redimir da insignificância. Né? Temos coisas a fazer, né, a nos atarefar, nós nos distrairemos da visão do Espírito, não podemos viver lá ainda, né? Não vivemos nesse estado paradisíaco. Vamos ter que lidar com o nosso dia a dia, com os nossos corres, vamos colocar assim. E é por isso mesmo que não adianta virar a tentação de um jeito que a gente não espera, com uma força que a gente não consegue vencer. E quando há essa oração, conduze-nos à tentação e ao mal pelo nosso bem, ela pode parecer escandalosa, né, num primeiro momento, né? Como assim conduzir à tentação e ao mal? Mas o fato é que sem oração, sem pedido, é exatamente isso que acontece. Deus deixa a tentação e o mal acontecer pelo nosso bem. Aqui é uma afirmação de fé. Ele fala assim: ok, eu confio em ti, faz o que você acha que tem de ser feito, por pior que me pareça, mas eu sei, tenho fé que é pelo nosso bem. Existe um sofrimento que não tem como evitar, não tem como não passar por ele. Essa súplica, no final das contas, não é para que venha a tentação e o mal, mas que venha o bem, que se tira de toda a tentação e de todo o mal. Esse ansiar, embora ignorando a causa, buscando algo ao redor, não importa o que aconteça, né, que é um dos versos, né, é mais ou menos como a gente vive no dia a dia dos nossos corres. Alguma coisa a gente está buscando por esses cotidianos de atrapalhos, que nos afasta muitas vezes de nós mesmos, que nos afasta de Deus, efetivamente falando, mas a gente continua buscando. E existem momentos privilegiados no ano, né? A época do Natal, a época da Páscoa, talvez outros feriados até, em que esse tempo do corre ele fica meio suspenso e você pode então prestar atenção nesse outro tempo. Nos vídeos anteriores eu tentei trazer algumas pinturas para fazer alguns exercícios de atenção, concentração, contemplação, entrega, para se encontrar esse algo, né? Para que tudo se converta em um tu e coisa alguma era o outro, né? Como diz o próprio verso. Esse poema, esse trecho desse poema, bem isso é tudo, né? Mostra bem que, bom, o Natal acabou, a gente vai guardar todas as coisas, vamos empacotar tudo, vamos botar nos armários e no ano que vem volta tudo da mesma maneira. E tudo isso pode ser feito de uma maneira rotineira, com o tempo simplesmente passando, com esse tempo presente da insignificância, porque nós transformamos tudo em insignificante no final das contas.
Mas há aqui uma grande afirmação de fé, na presença do menino que nasceu no final das contas. E de que ele não engana ninguém. Né? E que, por pior que as coisas sejam, por mais esquecidos que estejamos, e que fiquemos depois do Natal, se o vivemos devidamente, o tempo do significado é esse. É o tempo do Espírito. Que é a única coisa que pode dar significado à insignificância do tempo presente. Por isso que é nesse sentido que o Louis Lavelle, aquele filósofo que eu citei em alguns dos vídeos, já citando uma passagem famosa dele, depois que ele fala o que ele fala, ele complementa. Essa passagem eu ainda não havia trazido e faz sentido hoje. Porque eu citei o trecho seguinte, que ele diz assim: há na vida momentos privilegiados em que parece que o universo se ilumina, que a nossa vida nos revela a sua significação, que queremos o destino que nos coube como se nós mesmos o tivéssemos escolhido. Eis a epifania, aquele eureka, aquela iluminação, eis o Natal. Ele veio para nós. Mas segue o Lavelle. Depois o universo volta a fechar-se. Tornamo-nos novamente solitários e miseráveis. Já não caminhamos senão tateando um caminho obscuro, onde tudo se torna obstáculo aos nossos passos. A sabedoria consiste em salvaguardar a lembrança desses momentos fugidios, em saber fazê-los reviver e fazer deles a trama da nossa existência cotidiana e, por assim dizer, a morada habitual do nosso espírito. Eis como a gente tem de viver no tempo presente. Nem sempre a gente vai viver nesse estado de lucidez, vamos dizer assim. Mas a gente precisa aprender a guardá-lo e a revivê-lo. Do mesmo jeito que a gente guarda a árvore de Natal, as decorações todas, embala, deixa muito protegido para ser novamente utilizado no ano seguinte, por que não fazermos as mesmas coisas com esses momentos de lucidez, de iluminação, de paz, de serenidade, de alegria, que o Natal traz a todo mundo que diz sim para o Natal? Como é que faz isso? Como é que faz para a gente saber reviver e fazer deles a trama da nossa existência cotidiana? A única forma de você fazer isso é através da oração, através da reza. É quando a gente faz a oração que a gente conversa com Deus, que a gente se coloca diante de Deus. Né? Que o nosso sim de fato se torna um sim não apenas da boca para fora, né? Mas diante dele. E isso não é tão simples de se fazer, não é tão fácil de se fazer. Justamente porque o tempo presente nos arrasta para longe desse lugar, desse estado de silêncio, né? Esse estado de aparente solidão, no qual você se desfaz de todas as coisas e fica diante daquele tu que não é apenas um outro. A oração, no final das contas, é como a gente consegue costurar a trama da nossa existência, né? Sabendo receber esses momentos de iluminação, de lucidez e fazê-los dar os seus frutos. Mas o fato é que o universo sempre se fecha, né? E às vezes a própria oração se torna árida, desértica. Ela não é fácil, né? Inclusive no percurso, na travessia espiritual, né? dos santos, momentos em que você vai ter noites escuras. Não só da alma para os grandes adiantados, mas já com sentidos mesmo, né? Você não sentia a presença de Deus fisicamente falando, sensorialmente falando. Há uma série de momentos de deserto pelos quais a gente passa. Aliás, todo ano temos uma quaresma que é justamente para voltarmos a esse deserto, porque é justamente ali que Deus vai nos purificando um pouquinho mais. Né? Como se fosse uma vela, né? Que quando você acende ela vai ser consumida. Né? Ela vai perder a sua materialidade e vai ficar somente a sua luminosidade. A gente é um pouco assim. A gente precisa queimar essas impurezas, essa materialidade em nós para que sobre apenas o espírito. Né? O momento de lucidez é como se fosse a chama da vela sempre mantida acesa, desde que a gente saiba, tenha o que queimar. Né? Esse queimar é justamente entrar em oração. Né? Não é à toa que quando a maioria das pessoas rezam, elas acendem uma velinha, né? Acende uma vela para acompanhar, porque é você se acendendo espiritualmente no instante em que você entra em oração. Mas nem sempre isso é fácil. E quando a gente sai do Natal, a gente entra no tempo das coisas, né? Às vezes, né, o barco vai indo longe do porto para onde a gente deveria voltar. Tem um poema que eu gostaria de fechar essas meditações, que é de um poeta brasileiro, baiano, o João Filho, que fez um livro maravilhoso chamado Rezas. Né? E o primeiro poema
tem depois, na terceira parte do livro, ele explica esse primeiro poema, inclusive. Ele faz uma análise do poema. E é um poema que, de certo modo, o motivou a fazer todos os outros. E é um poema belíssimo. E qualquer um que tenha tentado, né, aprender a rezar, tentado a ter uma vida, né, de rotina espiritual, certamente vai se identificar com isso. E eu acho que ele é uma boa resposta, vamos dizer assim, ao trecho do poema do Walden. E também uma aplicação desse saber fazer reviver esses grandes momentos de lucidez que o Lavelle fala. Então, o poema diz assim: esquece que és fracasso e turbação, balança desmedida que se preza e menospreza. Apruma o coração e reza, 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 reza. Esquece que és cansaço e escuridão, que a hora mais volátil também pesa. Faze da ladainha o teu arpão e reza, 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 reza. Dentro do carro, à noite, sem cenário, desertos ou dilúvios, calmaria. A cada dia conta o teu rosário. O corpo, a voz, o rosto e a volição. Refunde para a longa travessia. Faze da tua vida uma oração. Faze da tua vida uma oração. Agradeço a quem me acompanhou nessas meditações do Natal de 2023 ou em qualquer época do ano e de outros anos. Feliz Natal para todos vocês. Até o próximo.